Olá, bem-vindo à Literatura de Palavra e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns livros, dois que eu li, na verdade um que eu estou lendo. Bom, gente, ultimamente eu estou numa pegada de ler coisas suaves, coisas leves, coisas que vão me deixar leve, que vão me deixar alegre, que não vão fazer eu pensar muito, refletir sobre a vida. Eu não tô muito afim de refletir agora eu tô afim de relaxar. É claro que uma reflexão sempre é bem-vinda, mas uma reflexão suave, que eu não tenho que martelar tanto a minha cabeça para conseguir fazer essa reflexão, certo? Momento de pandemia, momento de muito trabalho, como sou professora, já leio muitas coisas, tenho muito trabalho, e momento de ficar muito em casa e fazer muitas tarefas domésticas. E isso suga muito as nossas energias, né? Todo mundo se sente um pouco desmotivado, um pouco sugado nesse momento. Bom, mas vamos aos livros. Eu quero mostrar para vocês primeiro o livro que eu li, que foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Eu li no Kindle, gente. Sempre tive um pouquinho de problema de ler no Kindle, porque eu gosto muito do papel, né? Do livro de papel. Mas, como às vezes você não tem alternativa, você acaba indo e fala, não, eu vou comprar o do Kindle. Esse livro mesmo eu encontrei gratuito, tá? É da Penguin Companhia, uma edição muito boa. A capa dele, né, é meio roxinha, aqui ela é preto e branco, porque no Kindle tudo é preto e branco. Mas depois que você começa a ler no Kindle e você tá tão envolvido na história, você nem lembra que você está lendo no Kindle. Para você está lendo num livro normal, sem nenhum problema, você não vê essa diferença. Ainda mais porque o Kindle é um leitor digital, ele é próprio para leitura. Então, quando você olha para ele, não dá aquele reflexo igual o celular ou tablet. Ele mostra, dá um pouquinho de reflexo agora aqui na câmera, mas ele não dá quando você olha, ele não tem reflexo. Parece que você está com um papel emoldurado assim, ó, sabe? É um papel. E você pode adaptar, colocar a fonte que você quer, você pode colocar a distância, o tamanho da letra, né? Você pode, ó, aumentar a letra, né? Aumentar, diminuir, enfim. Ele dá uma versatilidade enorme para a leitura. Principalmente para quem estuda também é muito bom, né? Só PDF que eu nunca experimentei aqui. Eu sempre uso o e-book mesmo. E na Amazon é muito bom ter o Kindle, porque tem o plano do Kindle Unlimited, que você paga lá, acho que R$20 por mês, e você tem um monte de livros gratuitos, muitos livros bons, tá bom? Basta procurar que você acha esses livros lá. Para quem é da Amazon Prime também, tem bastante livros na Prime, gratuitos. Mas o preço do Kindle sempre é mais acessível, geralmente, tá bom? Bom, vamos lá então para o nosso livro, O Jardim Secreto. Eu li aqui no Kindle e eu posso dizer que eu amei O Jardim Secreto. Eu tinha assistido ao filme há muitos anos atrás, muito tempo atrás mesmo, eu nem me lembro, assim, acho que foi na escola que eu assisti, eu nem me lembro com detalhes do filme, eu preciso assistir ao filme novamente. Mas uma coisa que eu gostei muito é que eu pensei que ia ser uma história mais bobinha, sim, mas não foi não. O livro é muito cativante, a escrita da Frances Hodgson Burnett é uma escrita muito gostosa. Eu gostei muito de ler e depois descobri que a Frances não escreveu só para crianças, ela escreveu para adultos também, tá? Tem alguns livros dela para crianças que são bem conhecidos, que é A Princesinha e o Lordzinho, e O Jardim Secreto, que é o mais famoso da Frances, que ela escreveu no final da vida dela, já em 1911 que ela escreveu O Jardim Secreto. Bom, a própria Frances era muito entusiasta de jardinagem e ela acreditava que a vida tem que ser cheia de uma beleza encantadora, de uma alegria, uma felicidade natural. Ela acreditava nisso e a gente percebe isso claramente lendo aqui O Jardim Secreto, esse esforço da Frances de transformar essa beleza para dentro da literatura, da palavra, em pegar essa beleza do jardim, essa beleza da vida, da natureza, essa questão até mesmo bucólica, né, que a gente percebe desses elementos naturais aqui dentro da obra, de transformar isso através da escrita para que o leitor pudesse sentir essa beleza. Depois de ler esse livro, você vai ficar até com vontade de ter um jardinzinho. Se você não pode ter um jardim, você vai ter vontade de cultivar flores em vasos. Você vai passar a olhar para as flores, se você já não fazia isso antes, de uma forma diferente, para as flores e para as plantas de um modo geral. Bom, gente, mas o que conta a história do Jardim Secreto? Aqui eu não vou dar todos os detalhes, porque você vai ter que ler O Jardim Secreto, é um livro incrível.
Bom, a história do Jardim Secreto é a seguinte. Nós temos aqui como personagem principal, no caso eu considero uma personagem protagonista e principal, a Mary Lennox, que é uma criança de 10 anos, inglesa. O pai é funcionário do governo inglês, mas mora na Índia, na época que a Índia foi governada pela Inglaterra, tá bom? Ela mora na Índia, então, e ela é filha de um casal, né, inglês. E essa mãe da Mary Lennox é uma mulher descrita como uma mulher muito bonita, uma mulher jovem, uma mulher bela e que gosta muito de festas, de encontros sociais, de glamour, de luxo. São ricos, obviamente, e não dá muita atenção para Mary, nem desejou ter essa criança. Então a Mary ela foi criada pelas aias. As aias são as babás indianas. Só que, por ser criada dessa forma, ela nunca desenvolveu nenhum apego, nenhum afeto verdadeiro. E ela sempre admira a mãe de longe. Quando ela vê a mãe assim, ela fala, nossa, que mulher linda, essa roupa esvoaçante, suave, leve. Por ser um lugar muito quente na Índia, ela pouco saía de casa, de dentro de casa, e brincava ao ar livre, muito pouco. Então ela foi criada assim, muito reclusa, como um jardim fechado. E aí você vai entender essa referência quando você lê e vê a questão do Jardim Secreto aqui. Bom, mas acontece que há um surto de cólera que toma de repente o lugar onde eles estão morando, vivendo, e os pais da Mary Lennox morrem e ela se vê órfã e sozinha. E o jeito que isso acontece na história, gente, é imperdível. O jeito que ela conta, como essa criança tá sozinha ali, que ela vai, como que ela descobre que tá sozinha naquele casarão e que parece que se esqueceram dela ali. E um oficial vai encontrá-la, fala, nossa, tem uma criança aqui. E vão descobrir que ela tem um tio na Inglaterra, em Yorkshire, e vão mandá-la para lá, para ser cuidada por esse tio. Quando ela vai para Yorkshire, para o campo, para a charneca, ela estranha tudo aquilo, ela percebe que o clima de lá é diferente, que é mais fresco, né? E ela se depara novamente com a frieza dos adultos, porque o seu tio é um homem de negócios que vive em viagens, ela quase não o vê. A mansão onde ele mora é enorme, tem muitos quartos fechados, é gigantesca e é governada, né? É mantida ali por uma governanta que administra todo o trabalho doméstico. Além dessa governanta, a gente vai ter a presença de uma empregada, de uma criada chamada Martha. E essa criada que vai estar mais pertinho da Mary Lennox, que vai se apegar mais a ela, né? Uma vai se apegar à outra e vai começar a descortinar para Mary um novo olhar para a vida que a Mary não tinha e o afeto também, tá? Essa Martha, ela é filha de uma família numerosíssima, em que a mãe dá um duro danado para manter essas crianças, esses filhos. E essas crianças, dentre essas crianças, vai ter um personagem muito importante na história, que é o Deacon, que é um menininho que é totalmente, assim, caipira, é um menino totalmente caipira, que vive em contato com a natureza muito de perto e que vai, em dado momento, né, conhecer a Mary Lennox e vai conseguir influenciá-la positivamente a viver a sua infância. Então você tem uma infância que é negada a ela, mas que vai começar a desabrochar a partir do momento em que ela se muda para Yorkshire. Depois a gente vai ter a inclusão de um outro personagem, e aí é um segredinho para quem não assistiu ao filme e não leu o livro, que vai ter que ler para saber que outro personagem é esse, que também é uma criança, uma terceira criança na história. Bom, quais são os detalhes que eu queria ressaltar aqui na história? A presença do Jardim Secreto ela é bem simbólica, porque assim como esse jardim secreto que será encontrado pela Mary Lennox durante a história, né, e isso não é spoiler porque o nome do livro é o Jardim Secreto, ele é um jardim que está fechado há muitos anos. Está fechado pelo tanto de anos que a Mary tem, por 10 anos. E por que esse jardim está fechado? São alguns mistérios da narrativa. Esse jardim está fechado por 10 anos e é um jardim que ainda tem vida, mas está semi-morto. Então isso faz muita alusão ao próprio interior da personagem, que é a Mary Lennox. Depois que ela descobre esse jardim, as coisas começam a mudar. E aí você vai ter que ler
para entender e para conhecer como essas coisas vão mudar na história e como a Frances Burnett vai escrever essa história de uma maneira fabulosa, juntando a perspectiva do jardim, dessa transformação da natureza bruta que está ali, cheia de ervas daninhas, né, tomada por ervas daninhas e em que as flores estão, as plantas mesmo, estão semi-mortas ali, estão, né, quase mortas, e a vida dessas crianças que vão entrar nesse jardim. Então você tem que ler esse livro. Esse livro é fantástico, é um livro que aquece nosso coração, é um livro que nos alegra. A Frances, ela conseguiu transportar para a literatura essa noção de beleza na vida, tá? Essa ideia de que deve existir na vida de um ser humano uma quantidade grande de alegria e de felicidade. Ela conseguiu transportar isso para a narrativa. E isso a gente vai encontrar de uma maneira fabulosa no decorrer da narrativa. É um livro que não decepciona, é um livro encantador e é um livro que vale muito a pena ler. Indico para os adolescentes, indico para os meus alunos, leiam O Jardim Secreto, é um livro extraordinário. Amei esse livro, tá? Bom, um outro livro que eu li foi o N, do Thomas Meehan, tá? Esse livro aqui eu achei bem baratinho nas Americanas aqui da minha cidade. Tava R$ 9,90. Aí eu li aqui a contracapa dele, tem essa imagem aqui de uma menina com um cachorrinho. Eu falei, eu já vi essa menina em algum lugar, essa menina não me é estranha. E aí eu fiquei sabendo que essa história é baseada numa série de quadrinhos, de tirinhas que saíam nos jornais nos Estados Unidos, né? Agora eu não lembro em que década, pra te precisar aqui qual foi a década, mas se você procurar por N, você vai ver isso daí. E essas tirinhas contam a história de uma órfã. Na verdade, as tirinhas não contam muita história, mas são trechos, né? Lampejos da história dessa menina que é órfã e que tem esse cachorrinho aqui. E aí o Thomas Meehan, baseado nessas tirinhas, ele coletou essas tirinhas, leu todas essas tirinhas, procurou uma história de fundo e não achou. Ele falou, mas precisa ser criada uma história de fundo. E ele montou então um espetáculo, tá? Foi um espetáculo da Broadway. Ele montou esse espetáculo e escreveu o livro para o espetáculo. E esse aqui seria a versão literária do espetáculo, tá? A versão literária do espetáculo da Broadway. Agora nós temos também um filme da Anne, um filme que saiu recentemente, tá? Aqui a Anne é ruiva, branquinha e ruiva, no filme ela é negra. Então eles pegaram eles deram uma repaginada nessa personagem. Mas é bem interessante, eu não assisti o filme ainda, mas é bem interessante a proposta do filme. Tem a Cameron Diaz no filme, enfim. Esse daqui é um livro Sessão da Tarde, tá? Esse aqui não é um livro que tem uma profunda reflexão literária, perde muito em questão de reflexão para o Jardim Secreto, tá? Mas é um livro gostosinho de se ler, é um livro que também aquece o coração. E é naquela pegada, ele tentou pegar aquela ideia de órfão do Oliver Twist do Charles Dickens, que é aquele órfão sofredor, que tudo dá errado na vida dele, mas que de repente algo acontece e as coisas começam a mudar na vida desse órfão. Com a Anne é assim também. A Anne, ela foi deixada no orfanato dentro de uma cestinha com um bilhetinho dizendo que os pais voltariam para buscá-la, que a amavam muito, e um medalhão pela metade. Então ela foi deixada desse jeito nesse orfanato. E ela todos os anos espera, na mesma época em que ela foi deixada, ela espera que os pais voltem para buscá-la, só que isso não acontece. E a mulher do orfanato, a diretora do orfanato, é uma tirana, uma verdadeira, pior que a senhorita Trunchbull da Matilda, né? Naquele estilo, tá? É naquele estilo da senhorita Trunchbull, mas acho que é um pouco pior. A senhorita Hannigan, ela é terrível, tá? E aí a Anne, ela vai tentar sair do orfanato para ir em busca dos pais, já que os pais não vêm atrás dela, ela vai. Então vai contar um pouquinho dessa jornada. Eu achei essa primeira parte do livro até mais interessante, em que ela foge do orfanato em busca dos pais e ela fica na Nova York sozinha e vai ter que se virar. E aqui nós estamos falando da época da depressão econômica dos Estados Unidos, 1929, 1930. Então vai ter um pouquinho desse contexto histórico aqui. Vai falar das Hoovervilles, que eram vilas, favelas, com esse nome Hoover por conta do presidente Hoover, tá, dos Estados Unidos, e que
responsabilizaram o presidente pela depressão. Então as Hooverville seriam as favelas com o nome do presidente. Ironicamente, né, de forma irônica, esse nome atribuíram às favelas para dizer, olha aqui o que o senhor fez com o nosso país, ou deixou, né, acontecer com o nosso país, porque não havia nenhuma intervenção estatal na economia. Então eles deixavam correr solto o mercado. Depois vem o Roosevelt com um plano para poder ajeitar isso e intervir, e aí vem o estado de bem-estar social, e aí é uma aula de história longa que a gente precisa depois, mas é legal que o N faz a gente ir para a história, fala, não, peraí, eu quero entender um pouquinho mais sobre a depressão, por que ela ocorreu e como que ela foi resolvida nos Estados Unidos. Mas essa primeira parte eu achei até mais legal, mais interessante por esse contexto histórico. A segunda parte do livro, que eu considero que esse livro esteja dividido em 2 etapas na vida da Anne, já é uma parte mais suave e uma parte assim que você fala, não, isso aqui é sessão da tarde, certeza, né, sem dúvida. Mas aí, gente, fica a dica, é um livrinho gostoso de se ler, recomendo fortemente para crianças e adolescentes, não vão se decepcionar, vão gostar muito da Anne e vão se apaixonar pela historinha dela. E pelo cachorro, né, pelo cachorrinho dela, que é o Sandy, porque ele tem cor de areia. E o que eu estou lendo agora? Eu estou lendo O Mágico de Oz. O Mágico de Oz eu já conheço a história, né? A gente já viu o filme do Mágico de Oz, mas eu nunca li esse texto integral do Mágico de Oz. Eu já li adaptações quando eu era criança, né? Texto recontado. E agora eu tô lendo o Mágico de Oz, gente. Eu tô gostando bastante do Mágico de Oz. Depois eu vou ter uma opinião mais forte sobre ele para contar. Então essas são as minhas leituras, é o que eu recomendo para vocês. É o Jardim Secreto, N, do Thomas Meehan, e o Mágico de Oz, que é uma leitura que depois eu vou comentar em outro vídeo. Então fica a dica, gente, sintam-se instigados a ler mais e a se divertir também através da leitura. Um beijo e até a próxima!